que ele é gostoso. Mas é bom. O efeito é bom. Então, tá, eu acho que a gente pode ir começando, né? Porque a gente também tem que valorizar quem chegou na hora, né? Então, pessoal que já está aqui, hoje a gente vai falar sobre higiene do sono e como que os óleos essenciais podem ajudar a gente a dormir melhor. Oi, Carol. Oi, Cunha, tá boa? Então, os óleos essenciais, para quem não conhece, eles são extratos retirados das plantas e além daquele benefício aromático, né, de deixar o cheirinho com o ambiente gostoso, ele também nos traz benefícios terapêuticos, né? Então eles auxiliam tanto na parte emocional quanto na parte física, né? Então a gente vai fazer hoje uma sinergia aqui, né? Fazer as duas coisas juntos, falar um pouquinho sobre o sono e como que o óleo pode nos ajudar. E para ter essa conversa, eu convidei uma grande parceira, pessoa que eu conheci por causa dos óleos. Ela é a minha consultora, foi ela que me cadastrou na doTERRA e ela é quem vem me auxiliando, me orientando, né, tirando todas as minhas dúvidas. É a Daniela, a Dani, né, uma parceirona, a gente está junto aí, né, distribuindo, fazendo com que mais pessoas conheçam essa maravilha que são os óleos essenciais. Então eu já vou convidar ela aqui para ela participar com a gente desde o comecinho. Vou te chamar aqui, Dani, deixa eu ver aqui, cadê você? E aí a gente vai começar a conversar sobre esse assunto que é tão importante, né, gente? O sono. Oi, Dani, Oi, tudo tudo bem? bem? A gente quase não se fala, né, Dani? Só quase Então, 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, até meu marido estava com ciúme de vocês esses dias. Ele falou assim, não, vocês podiam marcar só um horário para vocês conversarem, que vocês conversam demais. Mas é que é um mundo Mas assim, então, cheio de informação. Então é assim mesmo. é, então, Dani, eu queria agradecer a sua participação, tá? Gente, a Dani, ela é consultora de bem-estar da doTERRA e ela também é Positive Coach. Tem formação lá na Sociedade Brasileira de Coach, que foi no mesmo lugar onde eu fiz a minha formação. Uma pessoa super bacana, né? Que está super empenhada, hoje está aí super empenhada nessa doTERRA, né? Nesses óleos essenciais. E tem muito conhecimento e experiência para trazer para a gente, né? Por isso que eu convidei ela também, porque ela tem uma experiência muito legal relacionada ao sono, né? Então ela vai poder compartilhar com a gente como é que tem sido a experiência dela nesse aspecto também, né? Então, para a gente começar, queria falar com vocês um pouquinho a respeito do sono, né? Então, muitas pessoas, hoje, eu acho que a questão do sono é algo que está tão eminente hoje, né? É difícil você encontrar uma pessoa que não relate que tem dificuldade para dormir. No meu consultório mesmo, eu posso dizer que 99% dos meus pacientes têm dificuldade para dormir, utilizam remédio para dormir, né? Então, o sono, ele é algo que realmente tem sido muito prejudicado em função de vários fatores que a gente vai conversar aqui. E esse prejuízo, na verdade, ele acaba afetando várias outras áreas da nossa vida, né? Então, quem tem algum tipo de distúrbio do sono sabe o quanto que isso afeta o humor, o quanto que isso afeta o nosso desempenho, a nossa concentração, até a nossa saúde física, né? Então, para a gente começar só, né, para dar um embasamento mais ou menos teórico aqui na nossa conversa, eu trouxe para vocês aqui, para conhecimento de vocês, os três principais, né, os três distúrbios do sono, né, que são mais comuns aí, que é a insônia, né, que todo mundo conhece, ou todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre a insônia, né, que é aquela dificuldade de você iniciar o sono, ou de você manter o sono, ou então de você despertar durante a madrugada e não conseguir dormir mais. Tem também a apneia, né, que é a obstrução que acontece na via aérea próxima à garganta e a pessoa parece que ela para de respirar, né? E de fato ela para. Ela fica sem respirar por aproximadamente 20 segundos, né? E aí depois quando ela volta, ela vem com aquele ronco, né? Que às vezes até assusta a gente, quem está perto.
E tem também uma síndrome chamada de síndrome das pernas inquietas, que às vezes também pode afetar os braços. E quando a pessoa ela tem essa síndrome, ela tem um sono muito agitado, né? Porque geralmente as crises acontecem mais à noite, então ela não consegue dormir bem. Como consequência, vem o cansaço, vem a alteração de humor, né? Vem uma série de fatores aí que atrapalham, no caso da apneia, por exemplo, né? A pessoa pode chegar a ter acúmulo de colesterol, isso pode às vezes aumentar o risco de ter um infarto, de ter um derrame, né? E por que essas questões? Vamos falar mais, eu vou focar mais na insônia, tá? Mas caso vocês tenham dúvidas sobre algum dos outros fatores, vocês podem estar perguntando, que a gente vai esclarecendo na medida do que a gente puder. Se a gente não conseguir, a gente corre atrás para poder sanar depois essas dúvidas, né? Vou ficar de olho E aqui a nas insônia, perguntas, geralmente, tá? que... Vou ficar de olho nas Ah, perguntas. ótimo, Dani. Faz isso, por favor, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá, Ou eu pode deixar. falo ou eu leio. Não, já estou te falando para te ficar tranquila. Vou ficar de olho aqui. Tá bom. Então, pessoal, com relação à insônia, né? Então, a insônia é um fator, eu acho que é o tipo mais comum de distúrbio do sono. Geralmente ele começa a acontecer em função de fatores muito simples, né? Então, pessoas que às vezes ficam um pouco mais ansiosas diante de alguma situação nova, tipo, eu vou viajar amanhã, vou fazer uma entrevista de emprego, né? Ou por questão física mesmo, né? Às vezes algum desconforto, ou por começar a ter o costume, ter o hábito, né, de fazer atividades que aceleram muito o nosso cérebro durante a noite, como, por exemplo, estudar ou até trabalhar, né? Então, na medida que a gente vai fazendo isso várias vezes, vários dias seguidos, pode se instalar a insônia, né? Então, para você entender, se você quer saber assim, será que eu tenho um distúrbio de sono? Será que eu já tenho insônia, né, por exemplo, você vai observar alguns fatores. Você fica muito sonolento durante o dia, né? Você percebe que você tem alteração de humor, você fica mais irritado, né? Você percebe que você está com mais dificuldade para se concentrar ou para lembrar de coisas cotidianas. Algumas pessoas também relatam dor de cabeça, o próprio ronco, né? Algumas pessoas acreditam que o ato de roncar significa que você está dormindo profundamente, mas na verdade não é. O ato de roncar significa exatamente o contrário, que o seu sono está comprometido, né? Então, o ato de roncar sobrecarrega o coração, faz com que você force mais a musculatura respiratória. Então, não é um sono que descansa, não é um sono que nos recupera. Só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é sério, né? Tem vários estudos que mostram que apenas 3 noites mal dormidas já são suficientes para aumentar os índices de depressão, de estresse, de ansiedade, abaixar nossa imunidade. Tem pessoas que dormem mal têm mais tendência à obesidade, existem estudos que fazem essa correlação, né, do sono e da obesidade, desregula diabetes, altera a pressão. Então, assim, é um monte de problemas, né? Então, assim, a insônia já é um problema e ela ainda pode acarretar uma série de outros problemas na vida da gente. E sabe o que é pior? É porque regular isso parece ser muito simples. Mas o que eu sempre falo para as pessoas, para os meus pacientes, é que o que é simples não significa que é fácil, né? Porque requer uma mudança de rotina, uma mudança de hábitos, né? A gente tem os óleos essenciais aí que são maravilhosos, que vão ajudar, mas além dos óleos, também precisa haver uma mudança de hábitos, que são hábitos que não estão sendo saudáveis. Então, eu vou falar um pouquinho disso também daqui a pouquinho com vocês, né? A gente vai falar sobre higiene do sono, algumas dicas sobre o que vocês podem implementar na rotina diária de vocês para auxiliar vocês a terem um sono mais restaurador, um sono mais tranquilo, um sono mais profundo, né? Estabelecer uma rotina. Mas antes eu queria passar a palavra para a Dani. A Dani, ela teve uma experiência muito interessante, né? Triste, mas que acabou afetando, né, o sono dela, da filha dela. E depois ela está conseguindo, né, Dani, reverter esse quadro com muito empenho, com os óleos essenciais. Então, eu vou abrir para ela poder contar para a gente um pouquinho sobre isso aí. Depois a gente vai conversando e depois eu volto para falar sobre a higiene do sono, tá bom? Então, vai lá, Dani. Obrigada, Lilian. Então, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos aí ouvindo. Eu vou estar atenta aqui também nas perguntas, tá? Mais para frente. Se vocês quiserem perguntar, quando voltar a palavra para a Lilian, eu fico atenta aqui.
Tá dando um eco, Lilian. Tá, o que que será, hein? Acho que é alguma coisa Porque no eu tô. fone teu. É o quê? Tá dando eco. Tenta tirar o fone. Tá, o que que. Tenta Deixa tirar eu o teu. tirar o fone para ver se é o fone. Alô? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Tu tá me Alô? ouvindo? Tá. Bom, pessoal, eu vou me apresentar então, né? Primeira vez que eu faço isso. Eu sou Daniela Sebastianes, tá? Eu sou coach e a minha área de Positive Coaching, então eu sou especializada na área de florescimento humano. E eu vou contar um pouco da minha experiência, tá? Com os olhos, mas assim, já posso adiantar também que do meu ponto de vista profissional do coaching, o sono é um dos elementos mais importantes para qualquer pessoa que está em treinamento, né? Porque coaching é treinamento. Então, assim, se a pessoa não evolui, algumas vezes é porque ela não está dormindo direito, né? Ela não está nem fazendo o básico, como tu falou, né, Lilian? Então, é simples, sim, é simples, Uhum. é o básico. Mas a gente precisa, muitas vezes, de um suporte, né? Então, ter essa consciência é fundamental, de que a gente precisa de um suporte, né? E eu gosto dos olhos, por quê? Porque a gente entra com um suporte que antecede aquilo que a gente deve deixar por último, né? Que seriam aqueles remedinhos, né? Que a gente já conhece. Então, assim, ele antecede isso e é uma oportunidade, né? Eu vejo os olhos como uma oportunidade de a gente fazer uma tentativa maravilhosa, né? Porque, além disso, ele traz emoções positivas, né? Através do cheiro e tudo mais. E foi assim que eu cheguei nos Olhos da Doterra, com esse pensamento. Eu pensei, bom, então tá, e como eu posso aplicar isso em mim? Eu passei por uma experiência bem pesada, bem traumática, né? O ano passado, tá fazendo um ano agora que eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe de uma maneira bem trágica, né? Ela se suicidou. E, bom, isso aumentou o meu propósito, né? Em primeiro lugar, o propósito de ajudar as pessoas a saírem da depressão, como a Lilian falou, às vezes a falta de sono pode causar isso, né? Então, nessa busca, nesse propósito, eu falei, eu tenho que começar por mim, né? A gente não pode expandir para o mundo aquilo que a gente não tem, né? Então tá, como que eu melhoro o meu sono diante de uma situação tão traumática, onde é tão difícil dormir? Minha filha não dormia, né? Minha filha tem 15 anos e ela até junho, de setembro do ano passado até junho, ela não conseguia dormir, né? E aí veio o olíbano e o lavanda, né? Veio os olhos da doTERRA e a lavanda realmente, assim, primeira noite, tá, gente? Não tô exagerando. Primeira noite que ela usou lavanda, ela dormiu e ela falou: "Mãe, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito". A reação da maioria das pessoas, né, Lilian? Até a nossa. Eu não acredito, eu não acredito. Mas a gente vendo, né, e sentindo, a gente tem que acreditar. Então é isso, gente. Essa é a minha experiência, esse é o meu ponto de vista, tá? Eu acredito muito no florescimento humano como medida preventiva, né, à depressão e a muitos problemas de ansiedade, por isso que eu entrei nessa área. E realmente, às vezes a Uhum. pessoa ainda está só murchando e a gente entra com florescimento, entra com bem-estar, entra com qualidade de vida, que é o que a gente consegue muito através dos olhos, e a gente, né, floresce, a gente é feliz e a gente fica bem e evita muitos problemas. Acho que é isso, Lívia. É verdade. Eu acredito que os olhos eles sejam muito uma prevenção, né, Dani? Assim, a gente não para utilizar apenas naquela fase que a coisa já está comprometida, mas se a gente consegue inserir isso no nosso dia a dia como um hábito, né? Assim como outros hábitos que a gente vai falar aqui, ele vai ajudar a evitar, às vezes, o desenvolvimento de uma série de problemas, né? Porque se você cuida do seu sono, se você cuida da sua alimentação, se você cuida do seu corpo, né? Então a chance de você vir a desenvolver alguma doença, né? A ter algum problema mais sério é bem menor, né? Então não é nem que os olhos fazem milagres, né? Não é que eles vêm para substituir os alopáticos, mas eles melhoram muito a qualidade de vida.
Nos Sim, dias de hoje, as pessoas elas estão bem mais preocupadas e focadas nisso, né? Em melhorar a sua qualidade de vida, em viver mais, né? Então, e com saúde, né? Porque também não adianta a gente envelhecer e ficar doente. Todo mundo acha que quer envelhecer e ter saúde, né? E a questão do sono é algo tão sério, porque assim, hoje em dia a gente vive uma rotina completamente diferente de alguns anos atrás, né? Então, se a gente for fazer uma comparação com a época dos nossos avós, por exemplo, nossos bisavós, numa época que às vezes não tinha energia elétrica, as pessoas, elas dormiam no momento em que tinha que dormir mesmo, né? Porque não tinha energia elétrica, então anoitecia, as pessoas não tinham muitas atividades, elas iam dormir, elas acordavam com o sol, não é à toa que as pessoas mais idosas, elas têm o hábito de acordar mais cedo, e essa era a forma correta de acontecer. Com a evolução, o que foi acontecendo? Entrou tecnologia, entrou energia, entrou internet, entrou a nossa atividade, né? Muito trabalho, pessoas trabalhando à noite, de madrugada, rodando turno. Então, isso tudo mexeu muito com a nossa rotina. Então, realmente, às vezes, quando chega a atrapalhar, quando o negócio chega a ficar feio, né? Aí a gente fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Parece que estabeleceu uma rotina próxima daquilo que era o normal, que era o comum, parece uma coisa de outro mundo, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte: a noite é feita para dormir, né? É claro que algumas pessoas trabalham à noite, a gente vai ter que bolar uma estratégia diferente para elas. Mas para quem pode estar em casa à noite, essa noite ela tem que ser ela tem que ser para dormir. Meu pai ainda fala assim, ó, não sei se meu pai, acho que ele não entrou não, mas ele fala o seguinte: quarto é para dormir, e para namorar, é só para isso, não é para fazer mais nada, né? Porque ele é totalmente contra televisão, qualquer coisa, né, celular no quarto, né? E de fato é verdade, né? O quarto ele é para isso, o quarto ele tem que ser aquele lugar que você vai dormir. Se você começar a associar muitas coisas a ele, o seu cérebro ele também se confunde, tá? Então, o que que é a higiene do sono? Vamos falar um pouquinho sobre a higiene do sono e a gente vai então fazer, né, inserir os olhos aí nessa rotina. A higiene do sono nada mais é do que a mudança de hábitos que não são saudáveis, que a gente passa a ter com o decorrer do tempo, né? E a gente precisa mudar isso para ter uma noite mais tranquila e mais reparadora. Então, tudo vai influenciar o ambiente que nos cerca, né? Então, como é que está esse quarto? Como é que está esse ambiente que a gente vive? Os alimentos que a gente consome, né? Então, a gente está aqui, ó. Hoje eu tomei. Ai, Dani, eu esqueci de contar que chegou o meu shake, eu já experimentei, depois eu vou te contar a experiência. Já tá. tomei O meu uso da shake, rede agora eu tô social, tomando né, aqui minha Lili? água aromatizada. Hã? O uso da rede social, né, Lili? Aquelas. O uso da rede Nossa, eu conheço social um monte de gente que fica no celular à noite, né? tem muita, né? E os alimentos que a gente consome, né? Quantas pessoas às vezes, né, consomem alimentos muito pesados, estimulantes à noite. Então, às vezes as pessoas usam aqueles termos assim, ah, não vou, se você comer alguma coisa muito pesada, tipo comer uma pizza, comer um sanduíche, você vai ter pesadelo. Não é que o alimento causa o pesadelo, mas é que o alimento faz você dormir mal, né? Então, o nosso corpo, quando a gente está dormindo, ele precisa descansar. Ele não se desliga, porque na verdade ele continua funcionando, mas de uma forma diferente. Ele vai restaurar tudo aquilo que a gente gastou durante o dia. Então, a nossa memória ela vai ser estabelecida nesse momento. Então, ele precisa desse repouso para que ele consiga estar bem no dia seguinte, porque senão fica parecendo um celular que carregou só mais ou menos assim, né? Vai chegar uma hora do dia que você não vai conseguir ir adiante. Então, o alimento, dependendo do que você come, isso vai interferir no seu sono. E aí você não vai conseguir ter aquele sono profundo e reparador, né? Ações automáticas que a gente também tem durante o dia e que mandam uma mensagem contrária para o cérebro. Às vezes, algumas coisas que a gente faz durante um período assim, antes de deitar, né? Logo antes de deitar, manda mensagem para o cérebro de que a gente deve ficar acordado. Então, por exemplo, se a pessoa ela leva trabalho para casa, se ela resolve estudar à noite, né? Qualquer mensagem que ela está mandando, você precisa ficar acordado, tá? Então, a Sim. gente precisa identificar quais são os comportamentos que mantêm esse cérebro em atividade para que a gente possa mudá-los. E para cada pessoa, às vezes, vai ser uma coisa diferente, tá bom? Então, Dani, antes eu queria te perguntar uma coisa. Além dos olhos, você fez alguma outra mudança na sua rotina que você percebeu que também favoreceu essa qualidade do sono sua e da sua filha? Sim, muitas. A gente, na verdade, desde o que aconteceu, percebendo, né, as consequências, a gente foi tomando várias medidas, né?
medidas de suporte, principalmente para mim, porque ela não chegou a tomar medicamento, mas eu tive que tomar, tive estresse pós-traumático e tudo mais. Então, são várias medidas, meditação, né? Desligar o celular já um tempo antes. Então, eu vou dormir às 22, então lá pelas 20 eu já não tenho mais que usar o celular, né? Tirar a televisão do quarto, porque a radiação não faz bem, né? A radiação fica no quarto. Evitar de deixar o celular no quarto, mesmo na hora que vai dormir, mesmo deixando desligado, deixa na sala, né? Eu não tô com o meu despertador, tá aqui, ó. Eu tenho despertador, né? Despertador, despertador. Não é. Que bonitinho! É despertador, é. Não é celular, gente, porque assim, o celular, se ele tá acessível, aí o pessoal tá assistindo agora, tá em alta aquele dilema das redes sociais, né, que tá no Netflix. Realmente é uma coisa muito séria, gente. Além da questão do sono, nós estamos sendo manipulados, né? Nós estamos sendo produtos, nós estamos sendo usados. Então, assim, eu falo muito para os meus coaches e também para o pessoal que está aderindo ao estilo de vida com os olhos, né? Gente, não é só os olhos, é um conjunto de coisas, não é só o coaching, é um conjunto de coisas. Se não tomar medidas, né? O yoga ajuda demais, eu adoro o yoga antes de dormir, né? A gente já entra em conexão com o universo. Meu pai, tu falou do teu pai, meu pai dizia assim: se os passarinhos foram dormir, então por que que a gente fica acordado, né? Então, os passarinhos ficaram quietinhos, né? As cigarras também, então vamos ficar Exatamente. quietinho também, vamos dormir. Então, assim, eu acho que tu tem toda a razão, sabe, Lili? Eu acho que é isso mesmo. A informação tá aí, né, gente? Todo mundo já sabe que a gente precisa se cuidar, precisa ter sono. E eu acho que tu falou uma coisa fundamental, Lili. Não é pelo fato de ser simples, de ser uma coisa básica, que a gente vai conseguir sozinho, sem o suporte, né? E um suporte natural, orgânico, onde a gente não está agredindo o nosso corpo, eu acho que é top, excelente. Muito. Então, pessoal, pega a caneta aí e vamos anotar as dicas, né, de mudança do sono para vocês começarem a implementar na vida de vocês, para ver se todo mundo passa a dormir melhor, né, e ter mais saúde. Primeira coisa, parece coisa para criança, mas é verdade. Estabeleça um horário para dormir. Um dos maiores erros que a gente comete, e às vezes confunde nosso cérebro, é dormir em horários diferentes, né? Então, eu costumo brincar com meus pacientes, eu falo assim, gente, sabe quando a gente é criança, o pai da gente fala assim, ó, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para brincar, tem hora para tudo, né? Então, tem que ter hora para dormir. A gente precisa ensinar o nosso cérebro, fazer com que ele entenda que aquele horário é um horário de desligar, de descansar. Então, uma vez que você estabelece esse horário, tente cumprir, né, o mais rígido que você puder, para você conseguir restabelecer esse sono saudável. É claro que, desde já, eu quero falar para vocês, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer tudo o que eu vou passar aqui de uma vez só, tá? É simples, mas não é fácil. Mas o que você for conseguindo fazer já vai ajudar bastante, né? Então, de repente, você anota aí as dicas e você vai aos pouquinhos. Você vai aos pouquinhos implementando essas mudanças, tá? Então, primeira coisa, estabeleça um horário para você dormir, ok? Segunda coisa, evite alimentos estimulantes, tá? Então, coisas que contêm cafeína ou qualquer outro tipo de estimulante, energético, evite isso também à noite. Durante o dia, tudo bem, por exemplo, a gente tem um olhinho, a doTERRA, que é o hortelã-pimenta. O meu tá até aqui, cadê ele? Aqui, Peppermint. Peppermint é um olhinho energizante. Eu adoro usar ele de manhã. Coloco uma gotinha na mão, faço inalação bem profunda, né? E aí, bora pro meu dia. É ótimo também para um pré-treino, essa atividade física. Só que, às vezes, se você usar ele à noite, pode ser que você fique muito ligado, tá? Então, à noite a gente vai usar outros óleos que a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês. Além dos alimentos estimulantes, evitem também alimentos muito pesados, né? E evitem se alimentar muito próximo da hora de deitar. Pelo menos 2 horas antes, para que na hora que vocês forem dormir, você tem que pensar o seguinte, é muito simples. Eu vou dormir, o meu corpo inteiro precisa dormir. Então, meu cérebro precisa dormir, meu coração precisa dormir, meu intestino precisa dormir. Então, se eu comer algo muito pesado à noite,
que vai acontecer? A minha digestão ela vai estar sendo feita durante o meu sono. É por isso que às vezes algumas pessoas têm pesadelo, né? Ou tem queimação, ou tem refluxo, porque o seu intestino, o seu estômago, o seu aparelho digestivo não vai parar de funcionar ali. Então isso vai atrapalhar, vai interferir. Qualquer coisa que te cause desconforto vai interferir no seu sono. Então, por exemplo, se você dormir com fome, também vai interferir, né? Eu, quando durmo com fome, eu sonho com um banquete, assim, ó, como Deus me festa, sabe? livre, eu Então, não durmo. então não dá, né? Aí a gente acaba atrapalhando. Se você tá, por exemplo, se você deixa a janela do seu quarto aberta, né, e aí o tempo esfria e você não está preparado para aquilo, aquele frio vai interferir no seu sono, né? Então o nosso sonho, ele tenta proteger a gente fazendo com que a gente sonhe com uma coberta, com um banheiro, com a comida, mas acaba interferindo, né? Bom, além dos, então, segunda dica, né? Evite alimentos estimulantes, evite comer coisas muito pesadas antes de, pelo menos 2 horas antes de se deitar. A Dani estava falando sobre atividade física, eu achei muito bacana porque eu vou falar exatamente sobre isso agora. Evite. Deixa eu só te interromper rapidinho. Gente, não Ah, assistam noticiário à noite, ainda mais em época de pandemia, gente. Que isso? Assiste o Jornal da Manhã, tá? Porque de manhã tu vai liberar testosterona para sobreviver, para matar o dragão, tá ótimo, tá? Mas de noite não assiste noticiário, gente. Não. Não é nem eliminável, é abominável. Indignada. é, na verdade, eu eliminei 100% da minha vida, sabe, Dani? No começo estava me fazendo tão mal isso, me deixando tão ansiosa, né? Que eu eliminei Sim. foi 100%. Hoje eu não vejo mais nada. Eu não sei nem o que está acontecendo. Não sei quantas mil pessoas estão doentes, nem quantas estão morrendo. A gente tem que tomar nossos cuidados a partir de agora, né? Mas então, evite atividades físicas intensas à noite, tá? É, porque isso, quando você pratica atividade física, o seu corpo ele vai produzir alguns hormônios, isso vai te estimular. Atividade física é muito bom para ajudar no sono, produz endorfina, então isso vai te ajudar no seu sono, mas não à noite. Então procure fazer mais cedo. Se por acaso você não tiver outro horário para fazer suas atividades físicas, opte por uma que não seja tão intensa, como por exemplo, a Dani mencionou o yoga, né? Então, às vezes, um pilates. Então, tem outras alternativas que não vão interferir no seu sono, na qualidade do seu sono. Uma coisa muito interessante: foge da cama durante o dia. Tem gente que faz o quarto de casa, né? Então, tudo que vai fazer vai para a cama. Se a pessoa vai estudar, ela vai estudar na cama. Se ela vai trabalhar, ela vai trabalhar na cama. Gente, cama, lembra do que meu pai falou: cama é para dormir e para namorar. É só para isso, tá? Então, não vai ficar levando tudo quanto é coisa que você tem na sua casa para dentro do seu quarto. Tá? Muitas pessoas, eu já acompanhei casos assim de pessoas que tinham quartos extremamente poluídos, sabe, com muito cheio de coisa. Nosso quarto, ele tem que ser um lugar aconchegante, né? Ele tem que ser aquele lugar que o nosso cérebro vai associar que quando a gente vai para lá, a gente vai para dormir, tá bom? Então, por isso que não é indicado ter televisão, não é indicado ter outras coisas assim, né? Fazer o quarto de escritório também, tá? Então, a não ser que a pessoa não tenha uma outra alternativa, mas se puder, evite. Aí tem Tome toda a questão do sol, mindset, né, Lívia? Isso tem a ver com a questão do sim, mindset, né? A gente tem um mindset para tudo, né? Então, se a gente não tiver um mindset próprio, apropriado para a cama não, o nosso cérebro não entende, né, que a cama é para dormir. A gente pensa um monte de coisa, né? no tanto que tem pessoas que às vezes elas programam o cérebro dela para entender que o sofá é o lugar de dormir. Então ela senta no sofá para ver um filme e ela dorme, né? Então, e, na verdade tem que ser o contrário. Ela tem que associar, ela tem que ensinar o cérebro dela que o quarto é o lugar de dormir, né? E é tirando as coisas de lá, é deixando o quarto realmente só com coisas para dormir, é que ele vai entender isso e ir para o quarto na hora de dormir também, né? Então, se a pessoa não está com sono, vai fazer qualquer outra coisa, vai ler um livro, vai assistir um filme, mas na hora que der o sono, na hora que for a hora de dormir, você vai para o quarto. Então, Lilian, tem uma questão aqui que eu acho importante, tá? Agora, na pandemia, as Hum, pessoas estão fazendo home office e às vezes o único lugar para fazer isso é o quarto, tá? Então tem essa questão também. é verdade. Mas aí eu acho muito importante o papel dos óleos essenciais também, porque o melaleuca, por exemplo, ele tem essa função de trocar energia,
tá? De trocar energia. Verdade. Nada impede de tu montar o teu mindset com horários, tá? Então, já que tu não pode montar um mindset com local, tu monta o mindset com horários. Então, tá, eu vou trabalhar tal horário, né? A gente não pode fazer perfeito, a gente faz quase, né, Lilian? Tô dizendo nesse período, né? Gente, para quem estava fazendo home office, só tem o quarto como espaço individual, com privacidade e tudo mais, ok, fazer o quê, né? Mas aí, monta um horário, monta um schedule, né? E como a Lilian falou, horário de dormir, não é horário de trabalhar, né? Eu acho que é importante colocar isso também, Lilian. Perfeito, Dani. Nossa, muito bom, né? Até porque o melaleuca nem estava na nossa lista. E olha só, ele vem aí para ajudar a mudar a atmosfera desse ambiente, né? Uma outra coisa bacana, principalmente agora nessa época de pandemia, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão ficando muito em casa, né? Então, principalmente cidades grandes, o pessoal fica muito dentro de casa, muito dentro de apartamento, né? Então, a gente mal vê o sol, mal vê, né, o céu, mal vê a rua. Então, uma dica é: tome sol, saia para algum lugar da sua casa onde você consiga ver o céu, você consiga ver o sol pelo menos uma vez no dia, né? Primeiro porque tomar sol é muito bom, né? Então, você vai ali estimular a produção de alguns hormônios no seu corpo que são importantes. Além disso, você vai estar ajudando o seu cérebro a discernir o horário de vigília, o horário de estar acordado com o horário de dormir, tá? O horário de descansar. Então, diferenciar essa questão do dia-noite, né? Então, para o nosso cérebro isso é importante. Parece bobagem, mas não é, tá, gente? É extremamente importante a gente estar fazendo esses estímulos com o nosso cérebro. Sinalize para o seu cérebro que está chegando a hora de você dormir. Existem várias dicas para você fazer isso. E aí é uma rotina, tá? Primeira coisa, lembra daquela historinha que eu contei para vocês, dos nossos antepassados lá que não tinham energia, né? Então, quando chegava, dava 6 horas da tarde, o sol se punha, começava a escurecer, né, a cidade. Então, a gente vai tentar simular isso dentro da nossa casa. Então, deu 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você vai evitar de ficar com muita luz acesa na casa. Você vai diminuir o volume do da sua televisão. Você vai evitar a exposição excessiva a tablet, a celular, tá? Então, escurece esse ambiente, né? Ajuda o seu cérebro a ir entendendo, porque o nosso cérebro ele produz melatonina à noite, no escuro, né? Então, para ele entendendo que está na hora de dormir, a gente precisa ajudar esses estímulos. Se chega à noite e eu fico o tempo todo em um lugar muito, muito estimulado, né? Com muita coisa, às vezes, na hora que eu for deitar, vai demorar um pouco para o meu cérebro entender que está na hora de dormir. Por isso que algumas pessoas às vezes têm dificuldade para pegar no sono, né? Mantenha o quarto confortável, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, dá uma olhadinha lá no seu quarto hoje, vê se não está muito sobrecarregado, se não tem muita informação, né? Então, deixa o quarto, coloca né? Vê se seu colchão tá bom, sabe? Realmente prepara esse ambiente para que seja gostoso deitar naquela cama e dormir. Você pode criar rituais de relaxamento, né? O que são esses rituais de relaxamento? Você pode ler um livro, você pode fazer uma meditação, como a Dani sugeriu, né? Então, coisas que vão ajudar você a desligar das coisas do dia, né? Porque às vezes a gente chega à noite também ainda está muito acelerado, está pensando nos problemas que teve durante o dia ou nas coisas que a gente vai fazer no dia seguinte. Então, procura alguma atividade que vai te ajudar a relaxar e a descansar. Se ainda assim você perceber que está muito acelerado, né? Você deitou lá e você percebe que você não consegue parar de pensar nos problemas, anota aí uma diquinha que eu passo para todos os meus pacientes. Pega uma folha de papel ou um caderninho e anota tudo o que você está pensando. E também faz um planejamento para o dia seguinte. É interessante, às vezes a pessoa, quando ela fica muito preocupada com a rotina do dia seguinte, ela anotar. Por incrível que pareça, quando a gente anota, a gente tira daqui e passa para o papel, porque o nosso cérebro ele entende. Eu não preciso ficar pensando nisso o tempo todo, né? Vai estar anotado aqui, então amanhã é só eu acordar e olhar. É simples, muito simples, tá? Basta a gente colocar essa nossa rotina e realmente levar a sério. E a última diquinha antes dos óleos essenciais é deixar as telas fora do quarto, que a gente até já falou um pouquinho. Essa luz azul que tem nos celulares, no tablet, na televisão, elas interferem na produção de melatonina, tá? Então, mesmo que o seu quarto ele esteja escuro, você apague as luzes, mas você tem lá a televisão ligada,
essa luz vai atrapalhar a produção de melatonina e aí naturalmente vai atrapalhar o seu cérebro a entender que está na hora de dormir e você pegar um sono mais tranquilo, tá? Então evitem, né, o máximo que vocês puderem. Lugar de televisão é na sala de televisão, quarto é lugar de quê? De cachorro. Dormir e namorar, gente, só isso. Tá bom. Bom, então agora a gente chega na parte mais gostosa, né, da live, que a gente vai falar então de algumas dicas sobre os olhos. Dani, você me ajuda aí, que você tem muito mais experiência que eu, Ajuda. pra gente falar sobre os olhos Olha só que essenciais. interessante. A Lídia Simões, ela falou o seguinte, igual a gente faz com os bebês, né? Ela falou isso, igual a É gente faz com os isso. bebês. E é isso mesmo, né? Eu lembro que a minha filha, quando ela era bem bebezinha, assim, eu sempre gostava de dar um banho nela, com cheirinho também, de lavanda. Naquela época a gente não tinha acesso a doterra, né? Sintético mesmo. É, Mas, né, a gente tem já o instinto, né? A gente sabe o que fazer. Então, né? Se abrace, se cuide, se trate como um bebezinho, né? Se é acolha. verdade. Eu gosto muito do Ho Oponopono à noite também, tá? E isso que tu falou, Lilian, sobre anotar, eu acho essencial. Tirar toda a informação daqui, fazer um checklist, né? Tu coloca isso, tu coloca em stand-by, né? Isso aqui é para amanhã. E antes de dormir, antes de fechar os olhos, agradecer, né, gente? Agradecer tudo que deu certo no dia. Então, assim, o que que deu certo, né? Tem muitas coisas que deram certo. O nosso cérebro, ele tende a ver o que a gente ainda tem que fazer ou o que está dando errado. Então, assim, o que deu certo, né? Ah, deu certo isso, deu certo aquilo. Hoje eu já faço automático, é muito legal, cara. O cérebro o meu já tá assim, né? No automático. Quando eu vejo, já, puf, já pensei alguma coisa boa. Então, assim, gente, é treinar isso, né? Se cuidar mesmo. E os olhos, eu acho que eles, assim, ó, essa coisa, né, de ambientar, essa coisa de dar informação para o cérebro, né? Então, tá, mas na pandemia não tem um lugar para trabalhar, então trabalho no quarto. Ok. Então, ambienta com os olhos para o trabalho, ambienta com os olhos para o sono, né? Então, para trabalhar, a gente tem o lemon, né? E para dormir, a gente tem o lavanda, a gente tem o olíbano, né? Se tu é uma pessoa que sente dor, eu tenho hérnia de disco, eu tenho, sei lá, artrose, artrite, fibromialgia, né? Tem muita gente com fibromialgia que tem problema de sono, né? Então, aí tu vai usar um Deep Blue, né? Vai acalmar essa dor. Aí tu vai usar o lavanda, que também vai aliviar a ansiedade, o copaíba, né? Tem uma coisa interessante, tem gente que acorda de noite para comer, né, Lilian? Eu conheço gente Tem. que acorda de noite para comer. Compulsão alimentar. Exato. Tem. Então, assim, o copaíba ajuda muito, né? A gente sabe que o copaíba, ele ajuda em vícios, né? Então, essa coisa de acordar e comer é um vício. Então, acorda, toma um olhinho de copaíba, né? Ou põe no difusor, e aí vai passar essa vontade. Então, assim, a gente tem vários recursos na doTERRA, né? A gente tem vários óleos, mas eu acho que, assim, o essencial é o olíbano, que é para depressão, e para ansiedade também, o lavanda, eu considero o lavanda um sedativo. Eu coloco no travesseiro e já, puf. Uhum. Tem que até tomar cuidado, ver se não realmente está na hora, porque se for É verdade. ambientar com lavanda, meu amigo, vai dormir. E eu acho que é isso, Lilian. Não sei se tu lembra de mais algum, assim, acho que tu deve ter mais. Não, tem aqui. Eu tô com uma colinha aqui do meu lado, vou ler aqui para vocês. Tá. Então tá. Tem cola aqui. Bom, então um deles a Dani já falou, né, que na verdade é o mais conhecido, que é o lavanda, né? O lavanda eu acho que é o óleo mais conhecido, o óleo essencial mais conhecido e mais utilizado também, né? O que as pessoas mais pedem, porque ele é um óleo calmante, ele tem propriedades calmantes, então ele vai agir ali mais ou menos como um ansiolítico, né? Então eu gosto muito de usar ele no difusor. Coloca ali 2 gotinhas dele no difusor junto com o outro que eu vou falar agorinha.
e aí ele vai aromatizar todo o meu quarto ali, todo esse ambiente, né? Mas se você não tem o difusor, você pode usar como a Dani falou, você coloca ali 2 gotinhas no travesseiro, ou você faz a inalação direta, né? Enfim, tem várias formas de utilizar, tem uma forma muito legal que eu tenho usado com as minhas filhas, eu fiz um blendzinho para elas com lavanda e o olíbano, e eu massageio os pezinhos delas antes de dormir. Elas acham uma delícia, tá virando um ritual de relaxamento pra gente, né? Que a gente fala, tá na hora da massagem, elas já vão e deitam lá na cama e a gente vai fazer a massagem. E de fato eu percebi que melhorou muito o sono delas e o nosso também, depois que a gente começou a utilizar o lavanda. Então, o lavanda é um olhinho que eu gosto muito de usar à noite. E além dessas propriedades, ele também auxilia na dor de cabeça. Então, a pessoa, se você chega do trabalho, aquele dia mais puxado, né? Que você sente que está cansado, e às vezes o cansaço também atrapalha a gente a dormir, né? Se você estiver muito acelerado, muito estressado, isso também vai ajudar. Pinga uma gotinha de lavanda na sua mão, massageia suas têmporas, massageia sua nuca, massageia aqui atrás nas costas, nos ombros. E, gente, é incrível. Eu faço isso algumas vezes quando eu estou mais cansada. Tenho utilizado lavanda e realmente funciona, tá? Funciona de verdade. Além do lavanda, tem também um olhinho chamado Romã Camomille, que também é um olhinho calmante. Você pode utilizar ele no difusor ou na sola dos pés. Tem o vetiver, que é um óleo, eu estou esperando o meu chegar, Dani, o vetiver, porque eu quero usar na Carol. Ele é um óleo aterrador, então ele ajuda a melhorar a nossa atenção, a nossa concentração, né? Então muitas pessoas, às vezes, é esse mesmo caso, né? A pessoa às vezes chega muito agitada, né? Pensando em várias coisas, então ele te aterra, ele te coloca ali pé no chão, sabe? E ajuda você a se acalmar também. E o vetiver você pode também usar no difusor ou então aplicar na sola dos pés. O ideal é você usar um óleo carreador para fazer diluição e para que esse óleo ele fique mais tempo na sua pele, ou então no pescoço. Você já usou, Dani, o vetiver ou o camomile? Não. O que eu percebo que dá um efeito assim é o Yaropom, esse aqui. O Yaropom, ele é bem Uhum. animador também, e eu uso ele também à noite, ele já começa a me relaxar. Essa sensação de vir todos os problemas na cabeça vão indo embora, sabe? É bem, bem bom. Mas o Vetiver, Aham. eu tenho ótimos depoimentos também do Vetiver. Muito bons. Ah, então. E ele é o óleo do A banho, Carol, né? que ela é dentista do sono. É, o vetiver, eu tô esperando o meu, tô esperando receber o meu. A Carol, ela está participando aqui com a gente nos comentários, ela é dentista do sono e ela está dando a dica aqui, ó, super bacana. Ela falou sobre o Serenity. O Serenity também é um olhinho que ajuda muito na insônia, né? Para quem Sim. tem a síndrome das pernas inquietas, ele é muito bom. Você pode fazer uma massagem com ele acalma a mente. E também usar no box do banheiro, né? Realmente, eu uso de vez em quando, Carol, o alecrim. Principalmente de manhã. Nossa, eu acho uma delícia, sabe? Até minhas meninas gostam. Às vezes a gente toma banho junto, eu O coloco lá, alecrim ela dá já um começa a cantar up, aquela né? musiquinha do alecrim, sabe? Hã? O alecrim, ele dá um up, principalmente com o olíbano. Mistura com o olíbano para te ver o alecrim. Dá um baita do ânimo. É, eu gosto de usar ele, eu gosto de usar ele de manhã, sabe? Quando eu vou tomar banho, eu tomo banho de manhã, às vezes eu chego da caminhada, vou para trabalhar, né? E aí fica aquele cheirinho gostoso assim no Sim. banheiro. É, tem também o Brief. O Brief é um óleo que eu sou apaixonada por ele, porque ele é o óleo da respiração. Na verdade, ele é um mix de óleos. E ele dá um suporte muito legal para quem tem problemas respiratórios. E até para quem não tem, você respira melhor. Então, por exemplo, para pessoas que têm esse problema com ronco e com a apneia, vai ser um óleo que vai dar um suporte muito, muito bom. Tem inclusive relatos de pessoas que disseram que pararam de roncar depois que passaram a utilizar o Brief para dormir. Tá? Você pode utilizar ele no difusor, você pode fazer a inalação direta dele, você só não pode tomar. Existem alguns óleos essenciais que não podem ser ingeridos. É, tem o Balance, né? O Balance também é um óleo que promove sensação de bem-estar, ele é calmante. Você pode utilizar ali uma massagem também na sola dos pés. Por que a gente fala da sola dos pés? Porque a sola dos pés tem a questão da reflexologia, então massageando ali você vai estar estimulando várias áreas do seu corpo. Tá? Então, além da massagem, que já vai ser muito benéfica, você já vai estar usando o óleo essencial, ele vai estar sendo absorvido para a sua corrente sanguínea. Então, é mais de um benefício, são vários benefícios ao mesmo tempo, né? Tem também um olhinho para quem sofre com a síndrome das pernas inquietas, que ele se chama Aroma Touch.
O Aromatouch, ele vem no kit da Aromatouch, tem um kit que tem esse nome, né? E esse olhinho, ele vai ser muito bom para acalmar essa inquietação. Então, você pode fazer uma diluição e fazer uma massagem nas pernas ou nos braços, dependendo de onde que você percebe que a agitação ela é maior. E o frankincense, né? O frankincense é o frankincense. O frankincense não tem como não falar dele, né? É um óleo incrível, ele é bom para tudo, ele é um regenerador celular, ele vai ajudar a melhorar, vai ser um suporte para a imunidade, vai ajudar em várias coisas e ele também promove esse relaxamento, essa sensação de bem-estar, né? Então, você pode utilizar ele no difusor, você pode utilizar ele na massagem, você pode usar ele sublingual, né? O gosto não é muito bom, não, mas vale a pena. Ele é muito bom, né? É um óleo Eu que pode ser gosto. usado diariamente. Você gosta? Eu Eu não me gosto, adoro, acostumei ainda adoro. não com o sabor dele. Eu Tem gosto. gosto para tudo, né, Dani? Então. Tem mesmo. Ai, ai. Mas o benefício é tão bom que a questão do sabor, ela fica secundária, né? Então, assim, tem óleos que são saborosos, Então, eu mas não sei se é porque eu é, associo. Eu acho que eu associo ao bem que ele me faz. Por isso que eu gosto dele, eu acho. isso é. E a Carol tá falando aqui, ó, que dá para usar também com cápsulas, né? Então, se a pessoa não gostar muito, né, as farmácias de manipulação, a Farmácia Felicidade estava aí presente com a gente, não sei se ainda estão, mas eles têm, a Andrea já tinha me falado que eles têm as cápsulas, e aí você coloca lá as gotinhas na cápsula e faz a ingestão, porque você não vai sentir aquele sabor, né? Mas o uso sublingual, ele é interessante, porque ali vai ter uma absorção bem mais rápida, o efeito ele é bem mais rápido do que se você usar através da inalação ou de qualquer outra forma. Mas aí cada um vai encontrar o seu jeitinho de usar, né? Tem pessoas que gostam de utilizar, por exemplo, lavanda, né, no difusor, tem outros que vão preferir fazer a ingestão, né? Então, cada um vai encontrar a forma que vai se beneficiar mais, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha preparado para trazer para vocês. Espero que vocês consigam aplicar isso daí no seu dia a dia, né, Dani? E quem tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato com a gente, tá? Que a gente vai ter um prazer em esclarecer. Quem tiver interesse em adquirir os óleos essenciais também, né? Existe uma possibilidade de você comprar os seus óleos com 25% de desconto, que é muito bacana. Se vocês tiverem interesse em saber como é que é isso, chama a gente no direct ou no WhatsApp que a gente vai estar explicando para vocês, né, Dani? Porque isso aqui, gente, é assim, ó, um grãozinho de areia no meio. Tem tanta coisa legal sobre os olhos, né, Lilian? É um mundo maravilhoso, Muita. meu Deus. Muito bom. Não, Obrigada, viu? eu tô aqui até de olho no relógio, porque o Instagram ele dá tão pouco tempo pra gente, né? Eu falo 1 hora para falar sobre óleos essenciais, é muito É, pouco. Quando a gente faz as aulas, é 1 hora e meia, às vezes chega a 2, né? Pessoal, a gente Ah, vai é estar no Zoom. verdade. A gente vai estar no Zoom agora às 9h15, né? 9h15. Isso. Quem tiver interesse, pode mandar um direct pra gente agora, que a gente manda o link. E às 9h15 a gente se vê lá. Vai ter sorteio de kit, do kit introdutório, né? Com lemon, lavanda e peppermint. Esse aqui, ó. Isso. Obrigada, Lilia. A Lilia a Lilia é a rainha do preparo. Meu Deus, ela está preparada para tudo. Ai, ai. Obrigada, pessoal. Lilia, Ai, adorei, Dani. viu? Adorei. A gente vai ter que fazer isso toda Que bom, eu semana. também. Vamos, cada dia a gente, né, a gente pensa num tema que vai ajudar as pessoas, né, que a gente sabe que vai ser muito benéfico, e aí a gente vai ensinando. E essas aulas, pessoal, quem puder a participar, é muito legal, porque lá nessa aula a Dani vai explicar um pouquinho sobre os principais óleos, né, Dani? E a gente sempre tem algumas pessoas que participam e dá dica, então, assim, é muito rico, sabe? É muito legal. Quem puder aí, quem já não tiver com o horário programado para dormir mais cedo, puder estender um pouquinho, aproveita e vai lá para o Zoom com a gente, que vai ser bem legal. Isso aí, gente. E obrigada, viu, Dani, pela sua Obrigada, eu. disponibilidade, obrigada a Adorei. todo mundo que Obrigada, entrou. pessoal. Obrigada a todos. Eu tive até um amigo da Argentina que Isso. entrou aqui, o Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Que Chahim. legal. Sí, son mis amigos de Ó, estamos Argentina, internacionais. mis hermanos. Bom, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Grande Beijo, beijo para Carol. Beijo, vocês. Tchau. Tânia. Beijo.